dia, novamente, a paz do Senhor. Abra suas Bíblias comigo em Gálatas, capítulo 4. Gálatas, lá no Novo Testamento. Capítulo 4. Nós vamos ler os versículos de 8 a 11. Gálatas 4, de 8 a 11. Diz assim. Acharam aí? Vai pra frente, pode ir. Mais pra aqui. Lá no Novo Testamento, depois dos Evangelhos, Atos, Romanos. Vamos lá, 4 a 8. O título aqui desse pedacinho é A Preocupação de Paulo com os Gálatas. Diz lá: Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que, por natureza, não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Só até. Gálatas 4, de 8 a 11. Aqui, Paulo está falando um pouco sobre liberdade, está falando um pouco de algumas coisas aqui, e sobre liberdade é algo interessante, porque todo mundo sonha com liberdade, todo mundo quer a liberdade. Nós valorizamos ser livres, né? Somos livres, a gente pode fazer, a gente pode, mas muitas vezes, depois de nós recebermos essa liberdade, nós sentimos a necessidade ou a vontade de voltar para aquilo que nos prendia. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente. A gente olhar lá o povo de Israel, lá no Antigo Testamento, quando eles estavam presos, ficaram 400 anos presos no Egito, e aí, depois desses 400 anos, Deus levanta Moisés, tira eles do Egito, leva eles lá, todos os milagres, todas as coisas que acontecem lá em Êxodo. De repente, na hora que eles estão no meio do deserto, Êxodo 16:3 vai dizer assim: o povo dizendo: quem dera tivéssemos morrido pelas mãos do Senhor no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. É muito doido que essas pessoas, elas esqueceram que eles sofreram como escravos no Egito. Eles esqueceram dos chicotes. Eles esqueceram de toda a opressão. Eles esqueceram que os filhos deles morriam, porque eles não podiam simplesmente ter filhos à vontade, porque eles eram escravos. Eles esqueceram de tudo que eles passaram de ruim, mas eles lembraram de uma coisinha boa, uma coisinha que fez falta para eles no deserto: um pão, uma água, uma carne, e aquilo fez que eles pensassem que era muito melhor ser escravos do que livres. E aí a gente pode pensar, né, poxa, que povo mais, absurdo. Mas era exatamente o que estava acontecendo aqui na época de Paulo, nessa igreja aqui, da Galácia. Eles conheciam Jesus. Se a gente pegar aqui a história, da igreja da Galácia, antes deles conhecerem a Jesus, eles eram um povo idólatra. Quer dizer, eles adoravam outros deuses. Eles não eram só judeus, eles eram idólatras. Eles adoravam outros deuses, eles gostavam de outras religiões e tudo mais. E quando eles conhecem a Jesus, eles são libertos disso.
Eles não precisam mais disso. E aí Paulo vem trazendo uma mensagem dizendo assim, como que vocês querem voltar? Sabe assim, Paulo estava indignado no sentido de falar assim, cara, vocês não estão vendo o que vocês eram? Como é que vocês querem voltar àquilo que vocês eram? Como pode? Alguma coisa vocês não entenderam ainda. Porque se você quer voltar a ser escravo, né, fazendo um paralelo lá ao povo, vocês não entenderam, vocês não lembram o que é ser escravo. Porque agora vocês são livres. E aí algumas coisas me chamaram a atenção, eu fiquei refletindo bastante com esse texto. E uma das coisas que me chamou a atenção é que o coração humano, nosso coração, ele sempre vai procurar um Senhor. Nós sempre vamos procurar alguém. Gálatas, antes deles conhecerem a Cristo, eles adoravam outros senhores. Eles tinham cultos a outros deuses, só que eles eram escravos desses deuses. E aí quando eles conhecem a Cristo, Cristo vai trazer eles para uma liberdade. E não é uma liberdade que eles fazem o que eles querem, é uma libertinagem. Não, é uma liberdade em Cristo. E o próprio Jesus vai dizer, né, que ninguém pode servir a dois senhores. E Paulo também vai dizer lá no livro de Romanos, lá na carta aos Romanos, ele vai dizer, não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para que lhe obedecer como escravos, tornar-se-ão escravos daquele a quem obedecem? Nós somos criados para adorar a Deus. A nossa essência é adorar a Deus, nós precisamos adorar a Deus. Só que se Deus deixa de ocupar o centro da nossa adoração, a nossa humanidade vai procurar alguma coisa para colocar no lugar dele. Consegue entender isso? Não é algo talvez que a gente faça de assim, não, vou tirar Deus daqui, vou colocar Deus aqui, vou colocar outra coisa aqui. É algo que entra no caminho e às vezes muita gente a gente não percebe. Muitas vezes a gente está vivendo a nossa vida, está andando, está fazendo, e a gente vai olhar e vai entender que às vezes essa escravidão, ela só muda de aparência. De novo, olha o que os Gálatas estavam fazendo. Eles saíram dos cultos pagãos, saíram dos cultos a outros deuses, e Paulo está dizendo, e vocês estão se apegando à religião. Vocês estão se apegando a os costumes, a qualquer outra coisa que não é Cristo. Entenda isso. Os Gálatas não estavam voltando a adorar outros deuses. Eles aprenderam que não deveriam adorar outros deuses. Mas a escravidão que eles começaram a se enfiar, onde Paulo fala, vocês querem voltar ao mesmo estado? Olha só o que Paulo está falando. Paulo está falando que vocês voltaram a adorar os outros deuses. Mas voltar a outro estado é voltar a um estado de escravidão. Escravidão é o quê? A outra coisa. Mas é o mesmo estado. Vocês não adoravam outros deuses? Tá bom, agora vocês não adoram mais. Mas por que vocês estão voltando ao mesmo estado? Por que vocês estão procurando outra coisa para se aprisionar? Eles estavam trocando literalmente uma prisão por outra. Né? Antes eles tinham a idolatria, a outros deuses, e agora eles estavam presos a outras correntes. A corrente de um legalismo, a corrente de uma coisa que, sabe, Deus não é Deus. E aqui, um dos problemas deles, e nossos, infelizmente, é acreditar que práticas podem substituir a obra de Cristo. Então, assim, é o que eu faço, é o que eu olho, é o que eu sou, é quantas vezes eu faço por dia, por semana, por hora, sabe? E aí se torna algo que não é de Deus. É algo da religião, é algo, sabe, que Deus olha e fala, cara, você está preso de novo a um estado que eu já te tirei desse estado. E aí a gente tem alguns pontos aqui, né? Obviamente, no nosso caminhar com Cristo, alguns vão voltar ao mesmo pecado, né? Eles vão, embora tenham conquistado o amor de Deus, eles são aprisionados novamente pelo vício, pela mentira, pela imoralidade sexual, ganância, orgulho. Infelizmente, acontece, né? Outros, de novo, eles voltam para a religião, porque eles tentam conquistar o amor de Deus
pelo que eles fazem. E religião é isso, gente. Entendeu? Todo mundo aqui é cristão, né? Tá tudo certo, não tem problema nenhum com isso. Mas eu quero dizer que com religião, e aqui pode colocar entre aspas, é catar algo que eu preciso fazer, ou encapsular algo que eu aprendi que eu tenho que fazer, e achar que se eu não fizer isso, Deus não me aceita. Se eu não fizer assim, eu não vou pro céu. Se. E esse se, gente, não depende de nós. É Deus puro. Não estou dizendo que a gente não precisa orar, não estou dizendo que a gente não precisa se guardar, não estou dizendo nada disso, por favor, entendam. Eu estou dizendo que a gente não pode colocar essa condição. Não, se eu não... Cara, se eu nada, eu já falei várias vezes isso, nada que eu possa fazer vai ser, suficiente para minha salvação. Nada, eu posso... Nada, absolutamente nada. E esse é o perigo, transformar a graça de Jesus em mérito. Então é o que eu faço, e aí dependendo do que eu faço, o que eu sou, eu ganho alguma coisa de Cristo. Quando na verdade é o contrário. Nós já ganhamos de Cristo. E eu só faço por amor a Cristo. Outros vão viver debaixo, vão ser escravizados por causa da aprovação. Necessitam ser aprovados, reconhecidos, elogiados. Tomam decisões baseadas na opinião dos outros. É escravidão. É eu viver achando que eu preciso ter uma vida aqui porque os outros estão olhando para mim. Balela, gente. O que adianta eu ser alguma coisa na frente de vocês e fechar a porta da minha casa e ser outra coisa? Nada. Religião, engano, escravidão. É viver debaixo de uma escravidão. Outros colocam, isso aqui é um perigo e eu quero tomar cuidado com isso. Outros colocam pessoas entre eles e Deus. Intermediários. Vamos lá, né? Deus instituiu líderes, pastores, glória a Deus por isso, tá tudo certo, né? Mas nenhum líder, nenhum pastor pode ocupar o lugar que pertence somente a Jesus, a Cristo. A gente vai ver isso em várias situações, mas uma que me chama muita atenção é lá no povo, lá no deserto, quando Moisés ele vai para o monte, ele cria lá o tabernáculo, e a Bíblia deixa clara lá em Êxodo, falou assim, o tabernáculo estava lá, para quem quisesse falar com Deus. Sabe o que o povo falava? Moisés, vai você, cara, eu tenho medo, e eu não quero. É isso que é colocar outras pessoas. É isso que esperar que outra pessoa diga que você tem que fazer ou não fazer, quando na verdade, cara, a gente tem que olhar para Cristo. Não estou dizendo, de novo, por favor, só para ficar claro, né? Que a gente não pode buscar opinião, que a gente não pode buscar ajuda, que a gente não pode buscar direcionamento, mas entendam, não substitua isso, não coloque isso no lugar de Cristo. Quem guia, quem gera a nossa vida, que é o nosso Senhor, é Jesus Cristo. É o Senhor. Nós podemos nos ajudar, nós estamos no mesmo barco, caminhando todo mundo junto, tá? Glória a Deus por isso. Mas o nosso perigo, o grande perigo dessa escravidão, é eu falar a partir de agora, quem vai falar o que eu tenho que fazer na minha vida é a Sabrina. E ela vira um guru. Então eu não saio de casa se a Sabrina não deixar, eu não compro se ela não deixar, eu não... Sabe assim? Estamos transferindo a escravidão de uma hora para outra coisa. Isso é algo muito sério. Oi? Isso, exato. Entende? É algo muito velado. E tem tantos, né? Mas outros vivem escravos de culpa. O que é culpa? Nunca conseguem descansar. Sempre sentem que precisam fazer mais. Eu preciso orar mais, eu preciso jejuar mais, eu preciso trabalhar mais. Olha só, de novo. Tá errado orar mais, jejuar mais, buscar mais? Não tá errado. Só que se eu coloco isso no lugar errado, tá errado. Se eu coloco isso, porque se eu não fizer isso, eu não tenho a Deus, e Deus não vai me aceitar, tá errado.
eu vou fazer tudo isso, eu vou orar mais, eu vou jejuar mais, eu vou buscar mais, eu vou trabalhar mais, eu vou fazer tantas coisas mais, porque eu amo a Deus, porque eu amo meus irmãos, porque eu quero, sabe, eu quero... Mas não é porque se eu não fizer, cara, eu vou pro inferno. Isso é culpa, isso é mentira, isso é escravidão de Satanás. Sabe, Satanás ele é sutil em substituir um vício, uma droga, um pecado, uma escravidão antiga por escravidão crente. E a gente tem que tomar cuidado, porque todos nós caímos nisso, todos os dias às vezes. Sabe, é muito sutil, como o Lan falou, é muito sutil. Essas situações todas, elas só mudam apenas de formato. É o formato da corrente, é o formato da escravidão, mas continua sendo escravidão. Entenda, o diabo não precisava levar o povo lá no deserto de volta para o Egito. No próprio deserto, sendo livres, ele criou correntes para que eles voltassem a ser escravos de alguma coisa. Ele só substituiu. Ele pode fazer a mesma coisa com a gente. Como eu falei aqui, tem uns que infelizmente vão se desviar, vão sair do caminho, né? Mas outros vão continuar crentes. Nós continuamos crentes. E que escravidão nós estamos vivendo na nossa vida? A escravidão, ela oferece uma falsa sensação de segurança. É uma falsa sensação de segurança. As pessoas, elas preferem a escravidão porque ela elimina a responsabilidade de viver pela fé. Elimina o meu trabalho, sim, porque eu preciso caminhar pela fé. Eu preciso olhar para Cristo, eu preciso desejar mais Ele, eu preciso orar mais, mas isso é algo meu com Ele. Só que a escravidão, essa sensação de segurança que me dá confiar no outro, que me dá ficar quietinho no meu canto, que me dá voltar para o Egito, já que lá eles me alimentavam, davam comida na minha boca, a minha ração diária, é muito mais seguro, entende? Para nós como humanos. Porque buscar a Deus, viver pela fé, é algo que nos traz insegurança. É viver o novo. Viver o novo é difícil. Viver algo novo com Cristo, novo na nossa vida, é difícil, gente. Não é fácil. Não é fácil sair de um estado que nós estamos hoje e mudar. Sabe por quê? Porque eu vou ter que chegar, talvez lá na minha esposa, e falar, olha, eu agi errado até agora, mas eu preciso mudar. E aí entra o orgulho, entra o ego. Eu preciso chegar no meu serviço e falar, olha, perdão, porque eu estou agindo errado. E eu preciso começar a agir certo. Por quê? Porque eu preciso mudar, eu preciso sair dessa escravidão. Eu preciso olhar para os meus relacionamentos e eu começar a reavaliar algumas coisas. E isso mexe com a gente. É difícil sair. É difícil eu poder chegar em alguém e falar assim, cara, desculpa, mas eu não posso mais fazer isso. Por quê? Porque não condiz com o meu Deus. Por quê? Porque eu já dei a minha palavra, porque eu já falei, porque eu já me envolvi. Sabe? Então é muito mais cômodo eu me enfiar numa escravidão e ficar ali. Tá tudo certo. Quando na verdade não tá certo. No próprio livro de Gálatas, um pouco mais pra frente, Paulo vai dizer, Gálatas 5:1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não deixem se submeter novamente a um jugo de escravidão. De novo, Paulo está falando, ele não está dizendo voltar a ser escravos daquilo que vocês eram. Ele está dizendo, olha, cuidado com a escravidão. O jugo da escravidão não é a mesma, pode ser outra coisa disfarçada. Mas cuidado. E permanecer livre em Cristo, de novo, exige uma maturidade nossa. Exige a gente querer crescer em Cristo. Querer a gente conhecer mais. Querer a gente permitir que a Bíblia e o Senhor nos confronte nas piores coisas que nós somos. Porque é difícil a gente ser confrontado, né? Não é difícil a gente ouvir uma verdade nossa. Dói, não dói? Dói, eu sei que dói. Mas isso é maturidade. É a gente ouvir um negócio e falar, cara, é verdade. Eu fiz isso ou eu sou assim mesmo. E eu preciso mudar. E eu querer mudar. E eu não terceirizar isso. Ah, mas também quando minha esposa mudar, eu mudo. Não é assim que funciona.
Eu preciso falar, peraí, ela tem um problema, mas eu também tenho um problema. Então eu preciso começar do meu problema. E aí depois Deus vai tratar e segue a vida. Mas eu olho para mim, para os meus problemas, para as minhas escravidões, e eu me liberto dessas em Cristo. Eu não sei se é a pior, mas talvez uma das piores escravidões que a gente pode cair é a que parece espiritual. De novo, voltando aqui para os Gálatas aqui. Os nossos irmãos, eles estavam acreditando que eles estavam crescendo espiritualmente. Paulo deixa claro isso aqui onde nós lemos aqui. Eles estavam observando as festas, eles estavam guardando data, eles estavam cumprindo as tradições, seguindo orientações de falsos mestres. Eles pareciam mais comprometidos agora do que antes com o rito religioso, entende? Eles estavam ativos. Paulo está dizendo, olha, vocês estão guardando datas, vocês estão olhando isso, vocês estão fazendo, vocês estão ouvindo, mas vocês estão voltando. Vocês não estão entendendo alguma coisa? E esse contraste aqui é algo que a gente precisa entender. É possível a gente crescer aparentemente, diminuindo a nossa liberdade com Cristo. A gente pode ter mais informação de Deus, a gente pode ir em mais cultos, a gente pode ler mais a Bíblia, a gente pode fazer tanta coisa para Deus e tá ficando mais longe de Deus. Que loucura isso, né? Mas esse aí é uma estratégia do inimigo, cara, é uma estratégia de Satanás, para nos deixar totalmente mortos dentro da igreja, totalmente inoperantes seguindo a Cristo. E o pior, dando uma falsa sensação que nós estamos fazendo alguma coisa. Quando na verdade, como diz Paulo aqui, nós estamos voltando a um jugo de escravidão. E só trocando uma escravidão por outra. Paulo vai dizer aqui, né? No versículo 9. Mas agora, conhecendo a Deus, e aí ele mesmo se interrompe, ele diz assim, ou melhor, sendo conhecidos por ele. Paulo, ele começa uma frase e ele fala, não, pera. Não é que vocês conhecem a Deus agora, né? Assim, vocês estão sendo conhecidos por ele. Isso muda muito a maneira que a gente tem que olhar para Cristo, sabe? A salvação, ele não começa por nós. Ele começou em Deus, sabe? Foi Deus que chamou, foi Deus que nos adotou como filhos, foi Deus que nos salvou. E nós não podemos falar hoje que nós somos filhos e filhas de Deus porque a gente encontrou o caminho. Na verdade, Ele nos encontrou. Sabe? Foi Ele. E quando a gente esquece disso, quando a gente esquece que foi Ele e não sou eu, é aí que a gente volta a ser escravo. É algo, assim, eu não sei se eu estou conseguindo explicar, mas é algo muito sutil e que a gente tem que olhar para a nossa vida, a gente tem que olhar para as nossas atitudes, a gente tem que olhar para a nossa maneira de cultuar, a nossa maneira de adorar, a nossa maneira de buscar, para entender se a gente não está escravo disso, sabe? Escravo de culpa, a gente sempre fala disso. Sai do culto triste, culpado, tá errado. A gente tem que sair do culto, cara, avivado. A gente tem que sair do culto olhando e falando, cara, como Deus me ama, como Jesus me ama. Não é, cara, como Jesus me ama. E porque Ele me ama, eu preciso mudar isso na minha vida. Porque Ele me ama, eu preciso querer mais Ele. Não é porque se eu não buscar Ele eu vou pro inferno. Não é porque se... Não, isso aí, cara. Porque Ele me ama, eu preciso amá-lo. Eu preciso obedecer. Eu preciso buscar. Eu preciso ser melhor. Eu preciso... Porque ser melhor por ser melhor não adianta. Quantas pessoas que nunca entraram numa igreja são boas pessoas aí? Fazem tantas coisas boas por aí. Eu conheço um monte. Sabe, que
são excelentes pessoas, são pessoas corretas, dignas, que não, nossa, erram muito menos que eu, no sentido bíblico cristão, que eu quero dizer. Mas o que adianta? Não adianta, porque não existe outro caminho que leva a Cristo. Jesus é o caminho que leva a Deus, que leva a nossa salvação. E é por aí que a gente tem que ir. Sabe, essa pergunta que Paulo fez aqui para eles é: como vocês podem querer voltar? Ela continua hoje ainda pra gente. De novo, talvez ninguém aqui deseje voltar para uma vida de pecado, de escravidão, de vício. Quem já saiu dela sabe como que é. Talvez ninguém aqui, por livre e espontânea vontade, fala, eu quero voltar. Ninguém quer voltar. Mas talvez a gente só está trocando uma escravidão por outra. Uma escravidão mundana por uma escravidão crente agora. Por uma vida vazia dentro da igreja. Por uma vida sem Cristo com Cristo. Que loucura. E a gente se acostuma com isso. A gente se acostuma. A gente se acostuma, e aí lembra da história que a gente já comentou aqui? A gente se acostuma a pensar que nós vamos nos abastecer no culto de domingo para passar a próxima semana. Isso é uma cultura de escravidão. Domingo a gente se reúne para adorar o Senhor juntos, para cultuar o nosso Deus, para compartilhar a palavra, mas o que vai me sustentar é Cristo todos os dias. Não é essa palavra. Essa palavra é algo para agora, para nós, talvez um alerta, talvez um negócio para a gente, sabe, mudar alguma coisa. Nos alertar e abrir os nossos olhos para algo que talvez a gente não estivesse vendo. Mas o que vai me sustentar para a próxima semana é Cristo, todos os dias. Não é a palavra, não é o pastor, não é o culto. É Cristo. Não estou tirando a importância do culto, gente, não estou tirando a importância do pastor, não estou tirando a importância de tudo isso, mas não coloquem isso no lugar de Cristo. Porque senão se torna uma coisa boa, se torna em escravidão. Consegue entender isso? O perigo disso? A sutileza que Satanás traz isso para a nossa vida e a gente abraça isso e começa a se viver uma vida totalmente automática. E Cristo não quer algo automático, gente. Cristo quer algo íntimo. Íntimo. Jesus quer algo íntimo com cada um de nós. Jesus não quer algo íntimo com uma igreja. Jesus quer algo íntimo com cada um de nós. E aí quando nós nos juntamos como igreja, nós vamos trazer essa intimidade à tona. Assim, ela vai florescer dentro de nós aqui, e juntos. E isso vai trazer a presença do Espírito. E isso vai trazer a presença, sabe, gloriosa do Espírito Santo. Não é quanto a gente ora, não é quanto a gente busca, não é quanto a gente pede, não é quanto a gente grita. Não, cara, é quanto a gente tem dele dentro de nós. Isso vai trazer. Isso vai se demonstrar através dos nossos frutos. Isso vai se demonstrar através da nossa vida, dos nossos atos e por outras coisas. Feche seus olhos por um instante. Gostaria que nesse momento você pudesse olhar um pouquinho para você. Lembra? Não olha para o lado agora não. Olha para você. Olha para a tua vida. Olha talvez de onde o Senhor já te tirou. Glórias a Deus por isso. Porque Ele nos tirou de tanta coisa. Ele já me tirou de tanta coisa ruim, gente. De tanta bobeira que eu já fiz. Ele me trouxe até aqui. Mas consigo olhar para dentro de você aí e veja se de alguma maneira a gente não está tentando voltar de outras formas para uma vida de escravos, de escravidão, através da culpa, do medo, aprovação, de desempenho espiritual, de dependência de pessoas, de uma religiosidade sem relacionamento com Deus. E algo que a gente precisa voltar e talvez perguntar para Jesus é:
Jesus, me ajuda a identificar as correntes que eu voltei a carregar e eu não precisava carregar. Será que a gente está vivendo como um filho? E aí lembra lá da história do filho pródigo? Nós tínhamos 2 filhos. Um que saiu de casa e foi viver uma vida doida na rua, e o outro que ficou dentro de casa. E aí quando o filho da vida doida volta, o filho que ficou dentro de casa ficou bravo. E ele falava: pai, mas eu não saí daqui, eu fiquei aqui, e eu não usufruí de nada. E aí o pai fala: filho, você tinha tudo, mas vivia uma vida escrava, pior daquele que saiu. Jesus, ele não morreu para nos tirar de uma prisão e nos colocar em outra. Jesus, ele morreu para nos dar uma nova identidade. Jesus morreu para não nos fazer mais escravos, mas filhos. Filhos, gente. E filhos não são escravos. Filhos são amados. Filhos são corrigidos. Mas filhos são amados. E eu não amo meu filho pelo que ele faz. Eu amo pelo que ele é meu filho. Filhos não vivem tentando conquistar o amor do pai. Filhos vivem na segurança de que já foram amados, recebidos e adotados pela graça. A gente precisa assumir o nosso papel de filhos, olhar para Cristo não mais mas como pai. Jesus, Pai, que Teu Espírito Santo hoje nos revele se estamos carregando correntes que não deveríamos carregar. Que o Senhor possa nos trazer à mente, ao nosso coração, situações, de coisas que falamos ou não falamos aqui essa manhã, Pai, mas que estão nos acorrentando, nos escravizando, tirando o Senhor do centro da nossa vida e da nossa vontade, Jesus. E nós essa manhã aqui queremos deixar essas correntes aos pés da cruz, que é o lugar delas, Pai. O Senhor nos chamou para uma liberdade, o Senhor nos chamou para uma vida íntima com o Senhor, e nós queremos desfrutar de uma vida íntima com o nosso Pai. E nós não queremos mais colocar absolutamente nada e ninguém no meio disso, Jesus. Nos ajude a viver uma vida livre, nos ajude a viver uma vida verdadeira, Pai, sem mentira, sem culpa, sem dor. Que seja uma vida que nos traga paz, que nos traga alegria, Jesus. Queremos ser verdadeiramente seus filhos, libertos, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado, Pai, nós te adoramos e nós te bendizemos, Senhor. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado, Senhor. Amém, Jesus, amém.